Olá, eu me chamo Célio. Sou um gaúcho com muito orgulho, um morador da cidade de Caçapava do Sul. Então, em todas as folgas, eu e alguns amigos costumamos acampar em florestas pelo Brasil inteiro. Foi no ano de 2019 que eu e dois amigos decidimos acampar numa floresta que fica localizada na Venezuela, no famoso Monte Roraima, que faz fronteira entre Brasil e Venezuela. Eu e os dois amigos, indo a essa tal floresta, infelizmente, acabamos nos perdendo. E eu praticamente fiquei só naquela floresta. E entrei em desespero. Mas mesmo assim estava seguindo em frente, na esperança de achar alguém, talvez algum caçador. E em muito desespero solitário. E foi quando, de uma longa distância, acima das montanhas, avistei uma cabana. Naquela hora, de imediato, comecei a me aproximar daquela cabana e comecei a chamar. Chamando algum tempo, aquela porta da cabana, bem devagar, começou a se abrir. Então saiu uma senhora. Era uma senhora bem idosa, com muita dificuldade de caminhar, bem devagar. Ela começou a se aproximar. Se aproximando, ela parou sobre alguns metros e perguntou: "O que você deseja, meu jovem?" Eu, naquele momento, em desespero, ao mesmo tempo alegre, falei: "Desculpa, senhora, eu não queria lhe incomodar, mas estava com meus amigos aqui na floresta acampando para conhecer o tal Monte Roraima, mas infelizmente acabamos se perdendo. Então, por sorte, numa longa distância, localizei a sua cabana e cheguei aqui na esperança de buscar ajuda, não querendo incomodar a senhora." Então aquela senhora falou: "Por favor, meu jovem, se aproxime. Vamos entrar. Aqui é meu lar, também é seu lar. Vamos conversar aqui dentro. Vou ver como posso ajudar você." E nisso já era bem no final da tarde. O sol já estava se escondendo atrás das montanhas. E a noite já estava próxima de se apresentar. E ao entrar naquela cabana com aquela senhora, ela me recebeu com uma recepção maravilhosa. Com uma mesa farta de comida, ela me convidou para que eu jantasse com ela. Mas eu não queria. Estava muito preocupado com meus amigos, que estavam perdidos na floresta. Mas, depois de tanta insistência, eu comecei a jantar com ela, apreciando aquele delicioso banquete. E comecemos a conversar. E mesmo preocupado com meus amigos, jantando com aquela senhora, o que me chamou a atenção foi uma deliciosa carne que eu estava experimentando. Um tipo de carne que eu nunca tinha experimentado. E perguntei para ela que tipo de carne é aquela. E ela deu um certo sorriso e falou que aquilo era um segredo de cozinheira. E ela começou a falar: "Meu marido e meu filho estão na floresta caçando. Eles que trazem essa carne que você está experimentando, essa carne deliciosa, é a carne de caça. Não se preocupe, meu marido e meu filho são caçadores. Eles conhecem essa floresta inteira. Logo, logo eles vão achar os seus amigos. Talvez eles cheguem com seus amigos agora, ao anoitecer. Ou se eles não chegarem, ou chegarem aqui, eu falo com eles, pode ficar tranquilo. Você tem que passar a noite aqui. Você não deve sair daqui de forma alguma. A floresta à noite
é muito intensa e você não conhece a floresta. Mas fique tranquilo em relação aos seus amigos. Meu marido e meu filho estão na floresta. Assim aquela senhora falava. Naquele momento eu fiquei mais tranquilo e continuava a apreciar aquele delicioso banquete. É certo, aquela carne deliciosa, que eu nem sabia de que tipo de animal que era. Ao se passar de algumas horas, a noite chegou. Aquela senhora falou para mim: você precisa descansar. E logo ela começou a fazer uma cama bem no chão para mim, para que eu pudesse descansar e que eu ficasse tranquilo. Que logo seu marido e seu filho ia chegar com meus amigos. Mas as horas se passavam e nada de seu marido e seu filho com meus amigos. Como eu estava muito cansado, eu aceitei deitar sobre aquela cama que ela tinha feito com muito carinho para mim. Então, deitado naquela cama, se passando algumas horas, aquela senhora começou a ter um comportamento estranho. Numa pequena janela que havia na cabana, ela estava toda hora a olhar para a rua. E eu perguntava o que estava vendo. E ela falava: não, fique tranquilo. Estou observando se meu marido e meu filho estão chegando com seus amigos. E ela continuava horas e horas naquela pequena janela. Então foi quando aquela senhora parou de olhar para a janela, se virou e começou a olhar para mim. Naquele momento eu fiquei assustado, pois os olhos dela estavam com uma cor bem amarela. Rapidamente eu me levantei daquela cama do chão e fiquei em pé, e fui me afastando, indo em direção à porta. E aquela senhora falou: não adianta você querer fugir daqui, porque se você ir para a rua vai ser pior. Meu marido e meu filho estão na floresta caçando. Talvez nessas horas eles já até caçaram seus amigos. Talvez se você ir para a rua, eles vão caçar você. Naquela hora eu perguntei: o que está acontecendo? O que a senhora é? E ela começou a dar uma gargalhada. E logo a sua expressão facial começou a tomar uma forma assustadora. Aquela senhora criou presas enormes. E com uma voz assustadora, aquela senhora falou: eu sou um produto da natureza. Meu filho e meu marido também. Mas eu lhe digo, o que você achou da carne que você experimentou? É deliciosa, não é? Naquela hora eu fiquei sem pensar o que falar e continuei calado. E ela, com aquela voz assustadora, falou: você nem tem ideia, né? Mas aquela carne deliciosa que você experimentou agora, há pouco, é carne de ser humano como vocês, que vem para a floresta para acampar, para invadir nosso espaço, para invadir nosso território. Mas agora não tem escapatória. Você vai ser meu banquete. Porque se você não for meu banquete, vai ser o banquete de meu marido e meu filho. Naquela hora, muito assustado, eu nem queria saber o que ela estava falando, do seu marido e do seu filho. Rapidamente abri a porta daquela cabana e corri para a rua. Comecei a ir em direção à floresta, pois, em desespero, eu nem sabia para onde estava indo. Foi quando escutei muitos disparos. Eram disparos de espingarda. Comecei em direção ao som. Homens estavam com a espingarda apontando para mim. E eu comecei a gritar: por favor, não atirem, não atirem. E eles falaram um para o outro: não, não atirem, vão baixar as armas. Ele é um ser humano como a gente, baixem as armas. Naquela hora, aqueles homens começaram a se aproximar e falaram: o que você está fazendo nessa floresta e nesta hora? Pois eu não conseguia nem falar, estava em pânico. E aqueles homens me acudiram e tiveram uma longa caminhada dentro daquela floresta, até chegar no acampamento que eles estavam acampados.
Após eu ter me acalmado naquela madrugada, aqueles homens começaram a conversar comigo. E eu comecei a falar para eles que estava com 2 amigos, na intenção de acampar e conhecer o tal Monte Roraima. E eles falaram que a gente não deveria ter ido ali, que aquele lugar era um lugar amaldiçoado, que aquele lugar habita criaturas sanguinárias. Algo que ninguém acredita, mas na realidade existe. Assim aqueles homens falavam. E aqueles homens seguiam a falar: rapaz, você tem que se conscientizar. Você não tem que ter mais esperança em relação aos seus amigos. Seus amigos talvez já foram até devorados. Então, após estando com aqueles homens naquele acampamento, depois de algumas horas, começou a amanhecer. Junto com aqueles homens, comecemos a procurar meus amigos e nada de encontrar eles. Naquele momento eu fiquei muito triste e desesperado, e um dos homens falou: rapaz, mesmo que você tente até a polícia falar essa história para alguém, ninguém vai acreditar. Mesmo que você tente falar que aquela senhora se transforma num monstro, vão todos dar risada de você. Você tem que registrar uma busca de desaparecimento dos seus amigos na floresta. É a única coisa que você pode fazer. Os homens ter falado aquilo, eles me levaram para fora da floresta. E eu fui até a delegacia de polícia no país da Venezuela. E registrei queixa de desaparecimento dos meus amigos naquela floresta. O pessoal da polícia deu uma busca, mas nada de encontrar meus amigos. Então eles deram os casos como encerrado, como um desaparecimento. E falaram para que eu retornasse para o Brasil rapidamente. Após retornar para o Brasil, eu não sabia nem o que falar para a mãe dos meus amigos, sendo que eles estavam desaparecidos naquela floresta. E até hoje eu fico a pensar, desde o ano de 2019, onde estão meus amigos? Talvez foram devorados, ou talvez eles devem estar por algum lugar naquela floresta. Isso é uma história inacreditável, mas realmente aconteceu. Me sinto culpado. Não sei o que fazer, mas o meu único desabafo é esse canal, aonde estou relatando essa experiência sobrenatural e terrível com vocês. E esse foi o meu relato. Meus amigos foram devorados.